Saudamos todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos felizes em poder estar novamente com vocês. Estamos hoje, domingo, iniciando mais uma semana de estudo na Palavra de Deus, onde nós iremos falar sobre Jesus como nosso mediador da nova aliança. Nós queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham os estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam lá no dedinho de joinha. Enfim, nós agradecemos a todos vocês que em suas orações se lembram de nós, do nosso trabalho que fazemos aqui voluntariamente, levando a palavra de Deus a cada um de vocês, fazendo com que, através dos estudos, nós conheçamos a vontade de Deus e nos aproximemos mais dele e estejamos prontos a obedecer e fazer o que ele bem requer de cada um de nós. Nós queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marisa de Oliveira Sequini, ela é de Francisco Beltrão, no Paraná. Ela está parabenizando a filha Laís Regina Pedroso de Oliveira, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Laís, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida, e também a todos os demais aniversariantes de hoje. Mandamos um alô também para o Hilário Cosme, é de Angola. Jocinir Buena de Lapa, no Paraná. Dilma Pereira é de Jucuruçu, na Bahia. Maria Donazan é de Piracicaba, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia de vida que estás nos concedendo. Te damos graças, Pai, por esta nova semana de estudo que estamos iniciando na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a mente para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Tenhas compaixão, Pai, misericórdia de cada um de nós, especialmente aqueles que estão passando por problemas, necessidades, dificuldades. Tu conheces a vida de cada um. Dê vitórias, Pai, e tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos iniciar o nosso estudo esta semana, continuando no livro de Hebreus, estudando aqui a mensagem que temos em Hebreus para o mundo agonizante que nós estamos vivendo. Esta semana, o estudo vai falar a respeito de Jesus como mediador da nova aliança. E muitas pessoas cristãs às vezes confundem dizendo que o povo do Antigo Testamento estava na antiga aliança e nós agora estamos numa nova aliança, que agora nós somos salvos pela graça e não há o que nós poderemos fazer, não há necessidade de guardar mandamentos, especialmente o quarto, porque nós estamos sob a nova aliança. Sim, nós estamos sob a nova aliança, mas durante esta semana nós vamos procurar entender o que é, por que essa nova aliança e se ela realmente nos isenta de nós obedecermos e guardarmos os mandamentos de Deus. Eu quero deixar claro para todos vocês que o fato de observar, de guardar os mandamentos, isso não nos salva. Não traz méritos nenhum para a nossa salvação. A salvação ela é única e exclusivamente pelo sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço do pecado e ele então nos garante a salvação através dos méritos dele. E quando nós então aceitamos este sacrifício, aceitamos a Jesus, estamos sob essa nova aliança, mas nós precisamos caminhar com Jesus, nós precisamos ouvir a voz dele falando ao nosso coração e obedecer, fazer a vontade dele em nossa vida. Aqui em Hebreus capítulo 8, no verso 6, nós lemos: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, aqui o apóstolo Paulo vem dizendo que Jesus obteve um ministério tanto mais excelente. E a nova aliança, uma aliança superior. Por quê? Porque a aliança anterior, a antiga, a velha aliança, ela era baseada no sacerdócio levítico, pessoas, seres humanos como nós, e que têm pecados, que somos pecadores, que dependemos da graça de Deus
para a salvação. O sacerdócio levita, ele durou até a morte de Cristo na cruz do Calvário, porque Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque todos aqueles cordeiros que eram oferecidos nos sacrifícios diários, sacrifício pelo pecado, eles apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de vir. E Jesus veio e ele se entregou e ele morreu e ele pagou. E assim como aqueles cordeiros, aqueles animais que eram oferecidos, tinham que ser perfeitos, sem defeitos, sem mancha, Jesus foi este cordeiro perfeito, sem mancha. Por quê? Porque ele não pecou. Jesus nem pelo pensamento ele pecou, porque o próprio Senhor Jesus disse que se nós olharmos para uma pessoa, do sexo oposto com pensamentos impuros, nós já estamos pecando. Vejam, então nem em pensamento Jesus pecou. Então Jesus, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu em nosso lugar, e então ele se tornou o mediador desta nova aliança, de uma aliança superior entre nós e Deus. Não é aquela aliança que tinha que ser feita todos os dias, sempre repetir o mesmo ritual de oferecer cordeiros pelos pecados ou por outros sacrifícios que existiam, outros tipos de ofertas. Não mais agora era necessário. Foi um único sacrifício, uma única vez. E então, Jesus, em sua vida, ele manifestou obediência perfeita que era exigida pela aliança. Quando nós lemos lá no Salmo 40, ali o salmista Davi, ele tinha no seu interior o desejo de render a Deus total obediência. Em Salmos 40, versos 7 e 8, o salmista disse: "Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração." Então, Jesus, ele manifestou essa obediência perfeita, que Davi fala aqui no Salmo 40, verso 7 e também no verso 8. Agora, quando nós vamos aqui para Hebreus novamente, no capítulo 7, nos versos 11 a 19, aqui nós vamos ver por que houve a necessidade de uma nova aliança. Hebreus 7, de 11 a 19, diz assim: "Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, porque seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deste modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então, segundo lemos aqui em Hebreus, Jesus ele foi nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque agora ele estava, ou nós estamos numa nova aliança, não naquela velha aliança de leis e de regulamentos, que era somente sacerdote quem fosse da tribo de Arão, descendente de Arão, da tribo de Levi, mas agora nós estamos sob uma nova aliança. Um novo sacerdote foi escolhido e ele é da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui com Jesus foi inaugurada essa nova aliança e já não mais existe o sacerdócio levítico que havia no Antigo Testamento. É por isso que, se
Diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 7. Se havia necessidade, não é? De todos os sacerdotes serem da tribo de Levi, houve mudança na lei. Qual lei? A lei da escolha dos sacerdotes. Porque Jesus ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Ele então foi escolhido por Deus para ser o nosso sumo sacerdote. Quando Deus disse para Jesus, né, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então essa mudança na lei de sacerdotes, né, que era da tribo de Levi, essa mudança foi necessária. Por quê? Porque Jesus, sendo da tribo de Judá, ele foi escolhido como sacerdote por causa da nova aliança que foi agora estabelecida, e ele foi um sacerdote perfeito. Ele se entregou para morrer em nosso lugar porque ele não pecou, ele não cometeu pecado. Então, o problema com a antiga aliança era que ela não podia oferecer perfeição, ela não era perfeita. Por quê? Porque os homens, nós, seres humanos, somos imperfeitos. Por isso que essa aliança não podia oferecer o perdão. E então, agora Jesus, como sendo um sacrifício perfeito, um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele pôde morrer em nosso lugar, pagar o preço do pecado e foi então colocado por Deus como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele está nos céus, ele intercede por cada um de nós, por todos aqueles que se arrependem, por todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que necessitam de um Salvador. Agora, quando nós lemos em Hebreus capítulo 10, versos de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, aqui está claro em dizer que todos os anos eles tinham que voltar e oferecer sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque o pecado ele não era removido por sangue de touros e de bodes, de animais. O nosso pecado ele só é removido pelo sangue de Jesus e é através da fé. E quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nos entregamos a Jesus pedindo perdão dos nossos pecados, ele nos lava, nos purifica no seu sangue e ele morreu uma única vez, não sendo necessário mais nenhum sacrifício para perdão dos pecados. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Palavra de Deus. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas não nos esqueçamos, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.